Boa noite, Live Conexões, já na nossa terceira edição. E hoje a nossa conversa será sobre relações a serviço da vida, com um enfoque sempre da ciência, da cultura e da fé. E para conversar conosco hoje, nós temos aqui um trio muito especial. O Frei Rubens Mota, o professor Ricardo Mendonça e a Patrícia Michelin. Vamos começar com a apresentação do Frei Rubens. O Frei Rubens Nunes da Mota, ele é religioso, irmão, franciscano capuchinho da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, foi assessor do setor Juventudes da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB Nacional, é formador, atualmente, dos freis estudantes de filosofia em Hidrolândia, Goiás. A sua formação em bacharel em teologia pelo Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás. Tem graduação em psicologia, é especialista em terapia sistêmica pela PUC de Goiás, é mestre em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, doutorando em psicologia pela Católica de Brasília. É docente de pós-graduação na STEF, na Escola Superior de Teologia Franciscana em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele possui livros publicados: Juventudes, o Exercício e o Exercício da Escuta. Esse é um livro que foi uma pesquisa feita com os jovens nos 20 regionais, né, Frei? Da CRB no Brasil. Isso. Também um outro livro que ele tem publicado, Juventudes e o Exercício de Aproximação, foi em 2011, este com um enfoque mais vocacional. O terceiro livro, Juventudes e Trajetória Social, o CRAC como sinalizador do contexto, um trabalho do seu mestrado, junto aos jovens em situação de rua, né? O quarto livro, Família e Fé, Construção Relacional, em 2018, foi lançado. O quinto livro, Formação, Desafios do Itinerário, lançado em 2019. Autor de diversos artigos em revistas nacionais e internacionais sobre o tema Juventudes, Serviço de Animação Vocacional e Vida Religiosa Consagrada. Que bom que você está conosco, Frei. Seja bem-vindo. Obrigado, irmã Zenilde, meu abraço a você, ao professor Ricardo, à Patrícia e todos esses que nos acompanham aí na live. Nosso abraço e boa conversa para todos nós. Também conosco o professor doutor Ricardo Mendonça Neves dos Santos. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Unital, em 2002, mestre em Ciências na área de Zoologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, USP, em 2007. É doutor em Ciências na área de Zoologia pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Zoologia, e aqui vai, ornitologia, anatomia, paleontologia e educação. Atualmente é docente no Centro Universitário Teresa d'Ávila, aqui na Unifateia, em Lorena, São Paulo. Ele é docente nos cursos de licenciatura em Biologia, onde também é coordenador desses cursos. É docente no bacharelado em Farmácia, Enfermagem, tecnólogo em Estética e Cosmética. Durante 10 anos atuou no Museu de História Natural de Taubaté, em São Paulo, atual membro do Corpo Editorial dos Periódicos, Estudos Interdisciplinares em Educação, Saúde e Ambiente, membro do Comitê de Assessoramento do Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico, Inovação e Empreendedorismo, aqui do município de Lorena, São Paulo, e da Fundação Florestal, APA, Silveiras, São Paulo. Professor Ricardo, que bom que você está conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmã Zenilde, pela oportunidade de vir aqui realizar um pouco dessa conexão com vocês, participar junto a Frei Rubens e Patrícia na noite de hoje. Muito obrigado. Patrícia Michelin, lá direto de Porto Alegre, consultora de desenvolvimento e gestão de pessoas, com formação em psicologia pela PUC no Rio Grande do Sul,
pós-graduada em Dinâmica dos Grupos pela SBDG. Hoje trabalha na condução das estratégias de recursos humanos da Rede Salesiana na região sul, onde desenvolve processos de avaliação e mentoria para os profissionais que ocupam posições de liderança. Além disso, é referência em projetos internos que tratam da definição de papéis, de competência dos cargos que compõem as unidades de ensino do Sul. Ela possui certificações internacionais, né, pela clínica de coach, em PDA internacional e na tecnologia de questionários de resiliência. Depois ela pode explicar melhor para nós, né, Patrícia? Claro. Foi professora no curso de pós-graduação de gestão de pessoas da Unisc, no Rio Grande do Sul, e instrutora na ABRN, no Rio Grande do Sul, em cursos presenciais e em company. Assessora no desenvolvimento de empresas familiares com participação em conselho de gestão. Antes de atuar como consultora, ela também foi condutora, mentora na aquisição de talentos nas lojas Renner. Patrícia, que bom que você está conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, irmã. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o seu convite, a lembrança, e estou muito feliz em poder fazer esse momento de partilha junto com o Frei Rubens e o Ricardo e a senhora. Estou muito feliz, realmente. É um prazer estar aqui. Que bom. E aqui, Lives Conexões sempre traz um tema que nos leve em conta a vida. Nós trabalhamos o conhecimento a serviço da vida, a comunicação a serviço da vida, e hoje o nosso convite é refletirmos sobre as relações. A todo momento, nós somos afetados e afetamos pela forma como nos relacionamos. E o que são essas relações? E a gente poderia até se perguntar, relações comigo mesmo, relação com Deus, relação com os outros, relação com o meio ambiente, relação com as coisas. Como estabelecemos as relações no cotidiano da nossa vida? Vem uma perspectiva de que o que são, o que é importante, o que importa nessa vida. O hoje é resultado do ontem, mas o que é o ontem? O ontem é o ontem dia, o ontem são fases que nós passamos da vida, o ontem é a nossa infância, o ontem é a nossa adolescência, o ontem é a nossa juventude, o ontem a nossa vida adulta. O ontem, os nossos pais, os nossos antepassados, enfim. Quem somos nós, se também nós somos a constituição de todos esses ontens e que nos forma e que torna o nosso hoje dessa forma? Então, como viver o hoje sem ficar preso no ontem, mas considerar o ontem? E como não ficar ansiosos e ansiosas, distraídos para o amanhã? Como habitar a própria alma? Como habitar o hoje? Como habitar a nós mesmos? Quem sabe sejam possíveis algumas reflexões também nesse sentido. Diante disso, o que é a vida? Nunca esteve tão frágil e nunca foi tão necessário pensar sobre ela. Frei Rubens, o que é a vida? O que são as relações na perspectiva da sua ciência, do seu lugar de fala? Então, na perspectiva humanitária, a vida é um direito. A gente, quando vai falar através da ONU, a primeira questão que aparece, a gente tem um direito à vida. Então, né, nesse sentido, a gente vai observar que ter vida como direito significa ter direitos para viver com qualidade. Então, deve ter um pouco a ver com a perspectiva da Patrícia. Eu gosto de uma autora, From Walsh, norte-americana, quando ela fala da resiliência, no sentido de que não é
uma pessoa que tem capacidades extraordinárias, mas são pessoas que têm suporte para ter uma vida melhor. Então, a resiliência, nesse sentido, é justamente esse direito à vida, e quando a gente vai para o Evangelho, a gente vê lá em João, vida e vida em abundância. Não é qualquer vidinha, né? Então, na perspectiva teológica, a gente vai ver que é o primeiro chamado, né? Quando a gente olha Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10, vai dizer: desde o ventre materno eu te conheci, eu te consagrei. Você é precioso, preciosa para mim. Então, vida é um direito e não é qualquer vidinha, é uma qualidade de vida. E quando a gente vai falando de relações, eu sou terapeuta sistêmico, a abordagem sistêmica vai dizer assim, olha, as relações, elas geram saúde ou adoecimento. Relações saudáveis vão gerar personalidade e identidade saudável. Relações complicadas, azedas, vão gerar patologia. Então, já que, na perspectiva que eu trabalho, as relações configuram identidade e personalidade, a gente tem que cuidar das nossas relações para que tenhamos pessoas com vida plena. Pessoas que não sejam egoístas, egocêntricas, personalistas, individualistas, que justamente é a contaminação do sistema. Pessoas que sejam capazes de mirar a vida quando doada, capazes de gerar saúde e não adoecimento. Nessa perspectiva, eu me lembro da sua fala ali, irmã Zenilde, como nós afetamos. Eu gosto dessa dimensão da afetividade como movimento. A gente normalmente afeta como nós fomos afetados e afetadas. Mas uma live como essa e várias outras oportunidades, suportes, querem despiorar os nossos traumas e limites para que a gente afete bem. Oxalá as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e nós mesmos possamos nos afetar positivamente, sendo um dom na vida do outro e da outra. Você traz umas questões bastante fortes aqui, né, Frei Rubens, nessa perspectiva da vida, da saúde, enfim, da doença, até nessa dimensão mais egoísta, personalista e, ao mesmo tempo, dessa possibilidade que nós temos de também afetarmos positivamente. Professor Ricardo, a partir do seu lugar de fala, como que se situa esses conceitos? Bom, boa noite a todos que nos acompanham. Nós biólogos, nós somos assim, seres privilegiados nessa questão, né? Aqueles que estudam a vida, né, biólogos, nós, de certa maneira, nós enxergamos a vida em todos os seus aspectos, né? A gente vê a presença de uma molécula replicável, seja de RNA, de DNA, na qual usamos para definir um ser vivo, independente da sua complexidade estrutural corpórea, né? E assim a gente vê a vida desde uma estruturação atômica até as relações que cada uma dessas formas viventes, né, compartilham com o ambiente, seja no passado ou no presente, como a senhora bem colocou, né? A que ponto, né, essas influências do ontem, né, ocasionam reflexos hoje, né? A gente, como biólogos aí, a gente poderia voltar e muito no tempo, né, para apresentar considerações a respeito disso. Mas eu queria trazer aspectos, né, do nosso presente, né, para discutir, né, de fato, como isso afetará o nosso futuro. Né? Então, assim, a gente tem um entendimento, né, de ecossistema no qual diferentes comunidades vivem, interagem, né, no qual um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Tá? De certa maneira, um planeta, né, no qual nós temos repleto de biomas tão ricos e tão frágeis, né, que compartilhamos com milhões de outras espécies, né, e compartilhamos relações de diferentes expressões, né, de seleção no dia a dia. Algumas vezes os biólogos são até mal interpretados, assim, por serem vistos como aqueles que colocam a espécie, né, antes do indivíduo, mas
Mas não, eu não vejo dessa maneira. Nós trabalhamos com a discussão de que cada ser tem o seu papel ecológico importante em todas as relações orgânicas, né? E é um pouco dessas relações intraespecíficas e interespecíficas que eu vou procurar trazer aí, né, para fomentar a nossa discussão de hoje. Eu gosto de pensar, professor Ricardo, ao acordar, o quanto nós somos interdependentes, né? Eu fico pensando sempre nessa possibilidade ao respirar, o quanto gratuitamente a vida se organiza de uma forma que a gente possa viver, né? Sim. E me parece que toda a vida nós dependemos de todo mundo e somos interdependentes. E ao homem é dada essa razão, ao ser humano é dada essa razão para organizar, gerenciar e cuidar de toda essa vida, né? Patrícia, lá do seu lugar de consultora de pessoas, gestão, como que você vê esse? A vida, a partir do que os colegas estão trazendo, eu acho que os enfoques, eles se complementam, né? Vida é unidade, né? Vida é correlação, vida é equilíbrio, né? Vida é saúde, é equilíbrio emocional, é sentir-se bem, né? É ter uma conexão sadia entre o emocional, né? O orgânico, o externo, o interno, né? As relações e toda essa conectividade com o nosso sentir-se bem, né? É uma coisa muito subjetiva, se a gente tem vários enfoques que podem nos ajudar a entender o que é a vida, né? Diversas crenças com as suas verdades, né? Absolutas, assim, né? Mas, na verdade, vida é unidade, é organismo, né? As relações, elas estão muito mais intensas, não tem como a gente não pensar no momento que a gente está vivendo. Acho que nunca se falou tanto de viver, né? De manter-se vivos, né? De a gente estar bem, da gente se cuidar, da gente se preservar, né? Acho que a gente aprendeu e está aprendendo e está dando com isso um outro sentido à vida, né? Um outro valor, até mesmo as relações, né? Que hoje estão mais distantes, estão num outro formato, né? Mas ao mesmo tempo estão mais intensas, né? Hoje nós estamos compartilhando aqui um momento que talvez numa outra instância a gente não teria essa oportunidade, né, irmã? Há quanto tempo nós não nos víamos, né? Então, acho que essa possibilidade que nós estamos tendo hoje, né, de gerenciar o nosso medo, de preservar a nossa saúde, de nos conectar com desafios diários, né, desafios pessoais e profissionais, né, desafios de tecnologia, de novos formatos de trabalho, de novos formatos de relação, né, relações que se distanciaram ou que se aproximaram. Então, vida é um grande equilíbrio dessas emoções, né? É um grande equilíbrio desse organismo todo, composto por várias partes, que somos nós, né? É sentir-se bem, eu diria, irmã, né? Eu acho que eu proponho muito isso no meu trabalho, né? Que as pessoas tenham uma elevação da sua consciência para que eles possam entender o que é possível fazer diferente para que a gente se sinta bem num contexto profissional ou na nossa vida dentro de casa com a nossa família, né? Acho que esse é o enfoque que eu quero trazer também, né? É como sentir-se bem, como pensar, né, na nossa preservação e no nosso crescimento, não só em nos mantermos bem, mas também em evoluirmos como seres, né, nesses momentos tão instáveis que a gente está vivendo. E nesses momentos que a gente vive de forma tão instáveis, né? Eu tenho a sensação que a gente pode passar nessa vida distraídos ou atentos, né? É isso aí. E o que é passar distraídos hoje, ou passar pela vida de forma distraída, né? Às vezes a gente passa semanas, mas a gente vive horas, trabalha, reza, se encontra com as pessoas, estuda, enfim, mas não sabe o que aconteceu consigo durante essa semana. Passa meses, passa anos, isso no sentido assim, tanto chega ao final da vida, pode chegar ao final da vida, e aí, o que é de fato, como é que eu vivi, né? Que de fato importou nesse intervalo.
É aí que entram as questões do autoconhecimento, né, irmã, tão falado, Frei Rubens e Ricardo também podem complementar nesse sentido, mas o autoconhecimento, a minha condição de estar atento às minhas possibilidades, né, às minhas forças e às minhas oportunidades, né, de terminar um dia e pensar, né, como é que eu conduzi esse dia, eu atingi os resultados que eu me propus, o que eu poderia ter feito diferente. Esse é um exercício difícil, que muitas vezes nos passa despercebido. É um exercício de autogestão, digamos assim, né? Da gente poder ser responsável pelos nossos resultados e pela nossa felicidade, pelas nossas conquistas, digamos assim, né? E aí não pode passar despercebido. Talvez a questão do distraído aí e do despercebido, eu costumo chamar de tirar do automático, sabe? É aquela história ali do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou então aqui em Goiás, que é muito música sertaneja, né? Sem motivo eu vou vivendo por aí, por viver. Então, são perspectivas de que vai cumprindo tarefa, mas o que a Gestalt chama muita atenção, né? Viver o aqui e agora, essa busca de qualidade, que realmente é um desafio, porque o sistema exige muito da gente. Nós estamos inseridas nesse sistema. Frei, e nessa perspectiva, como é que você percebe, como é que você situa a partir da sua ciência nesse cenário atual? Então, a abordagem sistêmica, como eu disse, ela tem a perspectiva de buscar nas relações as compreensões. Eu tenho o auxílio da psicossociologia também. Então, a abordagem sistêmica vai compreender como é que as relações elas geram saúde ou doença, mas isso numa perspectiva que nós somos transversalizados por subsistemas. Então, a gente tem que contextualizar. E a psicossociologia vai dizer que nós somos frutos de um construto social. Nesse sentido, a gente tem que evitar a culpabilização. Eu, na abordagem que eu trabalho, eu não fico procurando culpado. Eu fico buscando compreender, por exemplo, as relações familiares, do núcleo familiar, são as que mais influenciam. Mas onde é que essa família está inserida? Qual o contexto sociopolítico e econômico dessa família para que essa família gere saúde ou doença? Então, se um pai é alcoolista, se a mãe é depressiva, se tem violência em casa, não é exatamente a busca de culpabilização, mas a busca de compreensão. Como é que essa família está tendo suporte para dar conta disso? Aí, nesse sentido, dos outros subsistemas que vão transversalizar esse núcleo familiar, que é um sistema familiar, a gente busca compreender os desafios diretos que estão ligados na sociedade. Por exemplo, nós vivemos em um sistema capitalista, onde a gente troca de coisas para o sistema sobreviver. Então, eu tenho que trocar um notebook por um netbook, um iPhone por um celular. Essas trocas, psicologicamente, elas são introjetadas e a gente vai trocando de relações. A gente vai trocando de opções. A gente vai cansando, a gente vai fazendo essa coisa do ficar. No sentido de relações, nós vivemos em um sistema também político extremamente complicado. Observe que um dos desafios politicamente que a gente vivencia hoje é numa sociedade dividida entre direita e esquerda, e quem acaba ganhando é o centrão. Então, essa dimensão da bipolaridade política, ela também atinge pessoas, e nós temos famílias, né, nos grupos de WhatsApp extremamente divididas, na comunidade. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, mas as consequências desse sistema e como ele funciona para a família, são famílias que adoecem, comunidades que adoecem. Aí, quando a gente vai pensando nessa divisão dentro da família, a gente vai esquecendo a identidade da família. A família deveria ser para gerar vida, saúde, ter vontade de voltar para casa depois de um dia de trabalho, mas acaba inventando outra coisa porque é muito ruim o ambiente em casa.
saudade de ir para a comunidade, vontade de ir à missa domingo, mas não, a gente encontrou, inclusive na pandemia, uma desculpa para se afastar, para ficar longe. Por quê? Porque está gerando divisão, existe uma bipolaridade social. Essas distorções, elas estão trazendo confusões nos papéis, nas identidades, muitas discórdias. Então, nesse sentido, as comunidades eclesiais, por exemplo, elas deveriam, então, alimentar a fé, a esperança na vida, a disposição na caminhada, mas em algumas situações tem gerado distorções. Por exemplo, católicos, eu estou falando a partir de uma realidade que eu acompanho. Agora eu estou inserido numa paróquia e, inclusive, vou trabalhar o tema da campanha da fraternidade depois de amanhã na paróquia. E nós estamos tendo muito conflito, porque pessoas que falam assim, ó, a CNBB não me representa, esse Papa é comunista, entendeu? Então, são questões que têm distorções. Qual é o meu batismo? Qual é a minha identidade? Fazendo com que a ideologia partidária se sobreponha ao ideal religioso. Esse conflito, por exemplo, da campanha da fraternidade desse ano, que tem muito a ver, eu gostei muito da fala a partir da biologia, quando o Ricardo falava ali, Ricardo, que a diversidade da vida, né? Nossa conversa, uma diversidade que gera vida. E, na verdade, nas relações humanas, o contexto que a abordagem sistêmica vai denunciar é que nós não estamos nos suportando. Essa diversidade que deveria enriquecer, ela que se tornou concorrência, adversário. Na verdade, a gente sabe, como psicólogo, que o diferente, ele dá notícia de mim, e nem sempre eu gosto da notícia que ele me dá. Então, por isso que o combate, essa dimensão agressiva do adversarismo, ele acaba tomando conta, mas não é o caminho. Então, o contexto da abordagem sistêmica da psicossociologia vai ajudando a gente a compreender onde nós estamos metidos. E por isso que as nossas relações têm adoecido as nossas vidas. E é nesse sentido que o tema é muito importante. Por exemplo, quando a gente fala de saúde e vida. Eu, nas muitas lives que eu fiz sobre o contexto da pandemia, a minha pergunta básica é: como nós estávamos antes da pandemia? Porque na minha perspectiva que eu tenho, a pandemia somente otimizou, potencializou. Como terapeuta de casal, eu vi muitos casais se separando. Por quê? Porque o trabalho, as atividades fora de casa, era fuga e compensação, não se suportavam. Por isso que foi tão difícil serem obrigados a estarem juntos. E aí nós vemos outras realidades também. Nesse sentido, é que eu também vi o contrário. Graças a Deus, eu vi casais, pais falarem: nossa, a pandemia só fez bem para a gente teve tempo de brincar, a gente teve tempo de ver filmes juntos, a gente cozinhava juntos. Então, existiam já relações saudáveis que foram potencializadas com a pandemia, ao passo que também a pandemia otimizou realidades frágeis que já não se aguentavam, não se suportavam. Então, nesse sentido, a abordagem sistêmica e a psicossociologia vão buscando desvendar, é mais ou menos como se fosse uma análise de conjuntura, para compreender que os conflitos são somente a ponta do iceberg, eles denunciam um problema maior. A gente não para na consequência, vai buscar a causa do problema. Acho que de forma sintética é isso. O áudio. O microfone, irmã, o microfone está fechado. Então, nós, enquanto isso, né, nós vamos recebendo aqui as considerações da Laurentina Agnes, que dando boa noite, irmã Elza, que estavam aguardando, José Demétrios, que cumprimenta o grupo e as pessoas, a Lisiane de Souza, Pati, olha eu aqui. Querida Lise. A Angélica de São José dos Campos, boa noite. Eliana Munim,
dando boa noite aqui para o grupo. A Flávia Frei Rubens é lá de Três Lagoas, sua conhecida irmã Flaviane. Boa noite, saudação a vocês. Enfim, aqui de RH Integração, ótima abordagem, Patrícia. Patrícia, está aqui com tudo. Sentir-se bem, elevando a sua consciência, muito bom. Thales, é bastante difícil lidar com as diferenças mesmo. Rosalina Lemos, lá de Rio do Sul, Santa Catarina, mais misericórdia e menos preconceito, lutar pela vida sempre, parabéns. José Demétrios, isso, a diversidade nas relações humanas estão em conflitos e pensando na ecologia e na diversidade da soma. Professor Ricardo. Bom, trazer essa contextualização, né, a partir da ciência, a partir da biologia, no cenário atual, nos traz alguns pontos bem interessantes. E eu já falei, eu sou bairrista, né, então ergo mesmo a bandeira da biologia, dos alunos, da juventude, do meio ambiente. Eu acho que a gente precisa, de fato, mais disso mesmo. Né? E, de fato, valorizar quem é profissional nessas áreas, na área de saúde, poderia evitar ou até mesmo amenizar muitos dos problemas, que enfrentamos hoje. Como o Frei Rubens pontuou agora há pouco, não adianta a gente procurar culpados, mas a gente precisa entender o que pode ser feito para melhorar. Certa vez um conhecido veio até mim reclamar do calor, e eu perguntei para ele: quantas árvores você já plantou? Não precisa ser esse ano, quantas árvores você já plantou na vida? E aí você está reclamando, do calor, sendo que você nunca desenvolveu uma atitude para melhorar. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus conhecidos. Não adianta a gente ficar querendo culpar outros, querendo culpar. A gente precisa sair da zona de conforto e desenvolver algo de fato para conseguir essa transformação, algo que a gente vem trabalhando no Unifatec. A irmã Zenilde vem trazendo essa discussão ao longo dessas semanas para nós, entender essa transformação. E por aí vai, quantos produtos com selo verde você compra, as pessoas nem se atinam com isso, mas a gente tem um selo verde regularizado pelo ISO 14020, no qual são produtos sustentáveis que possuem uma perspectiva de reciclagem. Qual a sua pegada ecológica, o quanto que você influencia aí na natureza, nos recursos que nós podemos ter, E ter essa oportunidade de estar aqui no Conexões é mais um presente de nos fazer ouvir, refletir como esse chamado humano, esse ser chamado humano, ele se relaciona com a natureza e com a sua própria espécie. De certa maneira, a maior parte dos problemas de saúde, como já destacado pela Patrícia no início da fala dela, são ocasionados pelas próprias ações do homem ao destruir o meio em que ele vive. Então, e também por não compartilhar a realidade daquele próximo, daquela pessoa que está no ambiente em que ele ocupa. E com isso, as pessoas acabam não tomando providências, não realiza ações para conseguir mudar essa situação. Eu acredito que na nossa espécie, desde os seus primórdios, é uma espécie sociável, é uma espécie que vive em grupos, vive em sociedade, e ela precisa dessa relação intraespecífica. Ricardo, eu não estou te ouvindo, não sei se os outros também. A gente está ouvindo. Sim, tá. Sem Estou problema. ouvindo. Uhum. Então, Frei, eu falava agora há pouco que a nossa espécie ela necessita dessa relação interpessoal. Zenilde, está me ouvindo? Então, sim, estamos sim, Frei. Estamos sim. Nós ouvimos, Frei. Aqui eu escuto você e escuto o professor Ricardo. Perfeito. Fiquem tranquilos, caso queiram. A gente interrompe, continua,
Vamos continuando, enquanto isso acho que reconecta. Perfeito, perfeito. Então, no caso dessa necessidade de relação interespecífica tão importante, né, que nós temos, mas, por outro lado, né, nesse contexto social no qual, né, Patrícia, Frei Rubens, né, podem falar sobre isso com muito mais propriedade, né, do que eu, né, acaba ocorrendo um isolamento, né, de certa maneira, às vezes até egoísta, no qual o indivíduo procura primeiro as suas vantagens, né, o que ele pode conseguir, e acaba utilizando isso como um norteador para suas ações. Há pouco, né, muitas pessoas acabam tratando situações, contextos, né, com um cenário político, né, como se estivesse discutindo futebol. Né? Então, assim, o meu é assim, eu sigo, o meu não é assim, tudo, nada presta. Tá? Então, isso é um problema muito grande, é algo inadmissível que a gente precisa, de fato, né, criar essa cultura diferente, né, de entender que ações, né, a maior parte das ações não são regidas por uma vertente política, mas sim por um contexto, né, social de querer mudar, de querer melhorar de fato, né? E daí, nesse contexto, né, da ciência, da biologia, eu queria trazer, assim, tentar ser breve, mas trazer três experiências, assim, né, contextualizações que tangem a biologia. Né? Em um momento, eu acredito que a professora Rosana Montemor, né, deve estar nos acompanhando aí, ela vai lembrar disso. Nós, como curso do Unifater, nós fazemos campanha junto ao Núcleo de Extensão Universitária, né, sobre a importância da economia de água. Né? E nós saímos do campus do Unifater, caminhamos até a praça central da cidade, com cartazes, os alunos, né, chamando a atenção das pessoas a respeito dessa importância, né, esse cuidar com a água, com o ambiente, e a gente notava olhares, assim, até incrédulos, né, com relação àquela ação que estávamos fazendo. Né? Cerca de um ano depois explode a crise hídrica em São Paulo, né, aquela loucura de 2014, né, com os reservatórios, né, com níveis extremamente baixos, né, de água. E aí vem aquela discussão a respeito da transposição do Rio Paraíba do Sul, né, para São Paulo. É possível, né, fazer? Sim. Deveria ser feito? Talvez. Mas levar as águas de um reservatório, né, ali do Jaguari, para o sistema Cantareira foi uma solução mais política do que ecológica, de certa maneira. Né? A minha questão é: quais são as consequências disso? Porque as pessoas param para pensar nas relações biológicas disso. Né? Aqui uma fala do professor mestre, um querido amigo Luiz Eduardo Correia Lima, que ele disse assim: nós não fizemos uma transposição de água, nós fazemos uma intromissão de águas. Tá? Por quê? Se a gente for pensar, as duas bacias hidrográficas, né, que foram unidas nessa transposição estavam separadas há pelo menos 23 milhões de anos. E agora, esporos, larvas, uma infinidade de outros seres orgânicos, né, que podem levar sérios riscos ambientais, riscos para a saúde das pessoas, né, pode ocorrer em curto, médio ou longo prazo, porque estão sendo compartilhados, estão sendo levados para onde eles não estavam. Né? Ao passo que, se a gente parar para pensar, essa transposição de águas previa ali um fluxo de cerca de 500 mil metros cúbicos de água dia, né? Saindo aqui do Rio Paraíba, aqui no Vale do Paraíba, e indo para o sistema Cantareira, na Grande São Paulo. Né? Naquela época, só a Grande São Paulo desperdiçava 1,5 milhão de metros cúbicos de água por dia. A gente ainda tinha, mesmo com, né, essa transposição, 1 milhão, né, de metros cúbicos de água dia sendo desperdiçados
por tubulações mal feitas, por gasto das pessoas dentro de casa. Né? Então, assim, toma-se uma atitude pensando, né, se pode ser feito, e às vezes não pensa se deve, né, não pensa nas consequências dali para frente. Né? Então, assim, essa é uma relação que eu colocaria assim, uma relação a desserviço da vida, né? Contrapondo o título da nossa live hoje. Né? Por outro lado, para não me rotularem também de catastrofista, né, trazer uma passagem de um livro que eu gosto muito, de um biólogo evolutivo norte-americano, o Stephen Jay Gould, né, no livro Dinossauro no Palheiro, ele relata uma experiência que viveu em Nova York, em que ele descreve o desinteresse da população, tanto com a ciência quanto com o próximo, né, as pessoas que estavam ao lado deles. E as pessoas passam, né, ele relatava ali as pessoas andando pelas ruas, né, de Nova York, chocando ombros, né, um não olhando para a cara do outro, né, e passando, né, pensando de fato no trabalho, sem refletir como, né, o Frei Rubens colocou ali, né, sem pensar, como a irmã Zenilson falou, né, sem pensar no hoje, o que significa, né, esse dia. Né. Porém, um fenômeno natural, um eclipse solar, né, fez com que Manhattan praticamente parasse. As pessoas compartilhavam aqueles filtros, né, negativos na época, né, então na época dos filmes de negativos, ali compartilhavam aquilo, então as pessoas conversavam, partilhavam histórias, enfim, eles se relacionavam com base em um espetáculo natural, né, então aí a ciência, né, a natureza aproximando, né, as pessoas de certa maneira. E para não me estender muito, né, por fim, assim, eu não poderia, né, deixar de falar também dessa pandemia, né, a gente precisa, né, destacar isso no que que estamos vivendo hoje, né, de certa maneira ela expõe, assim, de forma até brutal, né, para a sociedade e principalmente para os governantes, a necessidade de um cuidado maior com o outro, né, e com o meio em que vivemos. Viver, né, é diferente de viver em sociedade. Estar vivo não é somente, né, para nós vivemos, né, também para o outro, nós vivemos com o outro. Né? Então, tomar os cuidados básicos que nós temos, né, nessa pandemia é pensar também no outro, não é só pensar em nos proteger. Né? Centenas de pessoas fizeram festas de Réveillon e de Carnaval. Hoje, milhares estão morrendo por conta dessas atitudes. Né? Então, isso acaba escancarando a importância não só, né, desses profissionais das ciências biológicas, mas da necessidade de profissionais com consciência ambiental e consciência humana. Né? Trazendo uma frase de um astrofísico norte-americano, Neil deGrasse Tyson, eu gosto muito desse astrofísico, ele fala que assim, você é minúsculo no tempo e no espaço. Você está preso em uma coisa frágil chamada corpo humano, o qual está limitado ao planeta Terra. Então, eu reforço que nós precisamos sim pensar e agir para transformar essas várias realidades que afligem a população, mas também nós devemos refletir mais se podemos e se devemos realizar determinadas ações que coloquem o ambiente em risco, visto que nós somos parte desse ambiente e nós não podemos esquecer disso. Professora Patrícia. Eu estou aqui pensando e encantada com a fala do professor e do Frei também, mas o meu desafio dentro da proposta das conexões é relacionar com o meu mundo, que é o mundo corporativo. Né? Então, a gente vem de uma visão da biologia, né? Eu acho que Ricardo ele contextualiza essa questão da pandemia, que, como a gente estava falando, no nosso aquecimento é inevitável, né? Mas é um momento de transição, né? Alguns já chamam da pandemia da transição ou da pandemia da renovação, né?
onde as relações realmente estão mais sensíveis e mais intensificadas, né? O mundo do trabalho, né, com novas exigências, né, com um novo olhar, com outros contextos, né? A gente não pode também deixar de trazer aí a transformação digital, né? Na verdade, a pandemia, ela veio no meio de uma transformação digital. A gente hoje fala da pandemia, mas a gente vem aí com novos desafios, né, de plataformas, né, de sistemas, né, de novas exigências realmente nas relações de trabalho, né, que não são de agora, né? Então, eu acredito que eu sempre pego o viés da oportunidade, né? Quais são as oportunidades que nós estamos tendo a partir desse impacto, né, de um momento extremamente instável e que vai continuar instável. Nós não temos hoje perspectivas seguras, né, a curto prazo, a médio prazo. Eu estou falando aqui de Porto Alegre, onde a nossa situação de Covid retrocedeu muito, né? Hoje nós estamos numa situação bastante grave, então quando a gente pensa, né, que vai poder voltar, né, ou reativar algumas questões, a gente bota no bolso, né, pegando o exemplo das nossas escolas, né, Irmã Zenilde, as aulas que voltariam num formato quase que presencial, no dia do retorno às aulas, o governador colocou mais um decreto e as aulas não retornaram. Então, assim, essa é a nossa realidade hoje, né, e quais são as nossas oportunidades, né, frente a esses desafios diários, né, desafios profissionais, desafios pessoais, como dizia o Frei Rubens, né, famílias que se desestruturaram e famílias que se reconectaram, né, oportunidades de se estabelecer maiores relações de confiança no âmbito profissional, maiores relações de confiança no âmbito profissional, ressignificar algumas coisas no âmbito profissional, ressignificar algumas coisas dentro de casa, né, a possibilidade de eu gerenciar de forma diferente o meu tempo. Hoje a gente não tem uma carga horária exata, fixa, das 8 às 18. Agora são 10 horas da noite e tá tudo certo, né? Então, como é que eu me disponho a gerenciar isso com os meus filhos que eu coloco para dormir, né? Com uma possibilidade que eu tenho de estender a minha carga horária e tá tudo certo, né? Então, quer dizer, a comunicação aí também entra como um viés muito importante, porque são novas formas de nos relacionarmos, novas formas de nos conectarmos. Eu falava lá no início que a vida é um grande equilíbrio, é o desafio do grande equilíbrio emocional. Então, a possibilidade, né, de eu perceber habilidades que antes não eram necessárias e que hoje são, né, competências que antes não eram necessárias e que hoje são. Isso é crescimento. Né? A gente também precisa olhar para isso, para se automotivar, né? Acho que voltei, né? Então, eu estava falando, assim, das possibilidades de crescimento, né? Do quanto nós mudamos, do quanto a gente precisa entender, independente das nossas diferenças, né? Relações de trabalho, nível de exigência muito maior, equipes mais enxutas, né? As empresas com um nível de exigência maior, com uma condição, né, de permanência, de sobrevivência, e é isso aí, né? Então, o quanto nós devemos também, né, adotar o que... Eu gosto muito dessa expressão, né, que é a flexibilidade cognitiva, né, que é a minha possibilidade de pensar e atuar fora do quadrado, né, a minha possibilidade de me dispor a aprender, de me dispor a fazer diferente e não sofrer com isso. Acho que esse é um grande desafio, pelo menos no contexto diário que eu acompanho, assim, é a gente entender o nosso cenário e não sofrer tanto com a nossa realidade, e não sofrer tanto com as oportunidades, né? Se caiu o sinal de internet, ok, a gente reconecta, né? Nós estamos com uma carga horária diferente hoje, gerenciando filhos e, né, as relações dentro de casa. Quais são as possibilidades para isso, né? Então, acho que poder... Vamos de novo. Poder buscar, ok? Poder buscar novas estratégias de ação. Talvez essa seja uma condição permanente.
quais são as nossas novas estratégias de ação, independente do meio aonde nós estamos, né? Como eu posso pensar diferente, né? Até hoje eu conduzi de uma forma e a partir de agora eu posso conduzir de uma outra forma e ter outros resultados. Isso num primeiro momento, assim, o início da pandemia foi um momento muito intenso, onde as pessoas se assustaram muito, né? Se assustaram muito em como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse formato não presencial e como nós nos articulamos bem, né? Pessoas até que nos surpreenderam como se articularam bem e como esse formato virtual, ele também aproximou. Hoje eu tenho contato com grupos que eu não teria, né? Contato com pessoas de outros estados, né? Com projetos de outros estados que antes eu não teria e que agora ficou muito simples e muito fácil. Então eu acho que esse olhar, né, da possibilidade, né, da crença, da confiança, né, mas que exige muito da gente, porque num primeiro momento a gente se assusta, né, eu não vou conseguir, né, eu não vou ter essa possibilidade, né, eu não sei mexer nessa plataforma, né, eu não vou conseguir num formato virtual, né. Então, o equilíbrio, de novo, né, o equilíbrio, ele entra aí, né, nessa semana nós estamos com desafios, né, dentro do nosso grupo de trabalho, e esses dias eu dizia assim para uma pessoa, vamos respirar um pouquinho para ver se a gente encontra soluções de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Vamos pensar em qual é a possibilidade, o que foi feito até então, né? E que resultados a gente obteve, né? Atingimos o resultado, né? Que comportamentos eu coloquei nessa ação? Esses comportamentos, eles foram decisivos para o resultado esperado? Sim. Então, vamos mantê-los. Não foram suficientes para o resultado. Então, vamos pensar em ações para modificar esses comportamentos, né? Então, claro que exige um exercício muito comigo mesmo, né? Ou até com outro, né? Nos nossos trabalhos de desenvolvimento, a gente desafia as lideranças para que atuem dessa forma com as suas equipes, com os seus colaboradores, né? Então, vamos lá, estão numa reunião, né, um determinado projeto, como é que a coisa foi feita até então e como é que ela pode vir a ser conduzida. Então, eu acho que se a gente pensa que nós estamos num momento de grandes desafios, né, também de grandes oportunidades, né, com possibilidades de fazer diferente, né, um olhar pessoal e profissional que está com um limite muito tênue, assim, né? E ao mesmo tempo tendo que fazer algumas renúncias, né? Hoje em dia, se eu olho o WhatsApp num sábado ao meio-dia, a minha família vai me olhar e eu vou me envolver naquele assunto, e se eu não olho, como é que o meu trabalho vai me olhar? Então, qual é o certo e o errado? Qual é o equilíbrio dentro disso? É olhar ou não olhar, né? Quais são os nossos limites hoje, que precisamos estabelecer com naturalidade, né? Quer dizer, fazer escolhas e fazer renúncias, e se responsabilizar por isso, né? Acho que esse é um grande convite, e que a gente precisa ter um pouco mais de, como dizíamos no início, né? De leveza, para que as coisas sejam mais fluidas, para que as coisas sejam mais orgânicas, e a gente vai gerenciando na medida do possível, com equilíbrio, né? Família, filhos, desafios profissionais, e eu acho que esse é o nosso momento. Me faz pensar muito que nós falamos de lugares diferentes, mas tem uma interconexão, né? Quando o Frei Rubens traz esse momento que a gente vive, né? De uma certa intolerância com o diferente, com o pensamento diferente, com aquele que reverbera em mim, né? Acho que eu gosto muito dessa fala, desde uma vez que ele fez uma formação para nós, e trazia essa dimensão de que aquilo que bateu, doeu, pega que é seu, como uma coisa assim, né? Mas no sentido de que aquilo que dói em mim é sinal que ainda precisa ser olhado, precisa ser cuidado e precisa ser trabalhado, né?
E essa questão dos próprios divisões que nós vamos criando nos grupos, né, as polarizações, sem muito olhar para os contextos, para os pretextos, enfim, estudar um pouco melhor para a gente também não olhar com cautela sobre as questões. O professor Ricardo traz essa questão do nosso próprio consumo, né, professor? De como a gente lida, como a gente se relaciona com o meio natural. E quantos produtos nós consumimos e temos consciência ao irmos ao supermercado, comprarmos uma roupa, comprarmos um calçado, comprarmos uma bolsa, e que são resultado de trabalho escravo, e que nós perpetuamos, através das nossas opções, através da nossa compra, esse tipo de relação de um trabalho escravo, atrás disso. Então, o quão é importante hoje, o quão fácil é a gente considerar essas questões que nós podemos, através da compra, através da nossa relação com o meio, através da nossa relação com a água, com a energia elétrica, enfim, nós estamos contribuindo ou não com uma relação mais saudável com a vida, né? E a Patrícia traz esse desafio de meio a esse mundo corporativo, né? É preciso sobreviver enquanto instituições, é preciso ter uma relação também de prestação de serviços, uma mudança muito rápida, embora isso já vinha sendo sinalizado, nós demoramos muito para fazer essa travessia tecnológica, essa travessia que a gente sempre arranjava, resistia e reagia diante disso, e de repente a gente precisou fazer em um tempo muito curto, mostrando aí que o nosso mindset é realmente possível, né? Eu vou fazer algumas considerações aqui, porque o povo está participando muito e a gente já vai agradecendo por aqui. Então, eu gostaria aqui de trazer o presente à irmã Rosalina, dar os parabéns para o Frei Rubens pela sua fala inicial. Thales Caldeira, ele recorda que dá boa noite e recorda que ele é de Goiânia. Também a irmã Flaviane sabe as palavras e colocações de vocês. A pandemia está sendo um momento forte de olhar para dentro, de fato, e perceber o que antes não tínhamos tempo. Esse é o tempo. Pandemia é tempo novo de muitas aprendizagens das relações, Jane Caldeira, José Demétrios, caro professor Ricardo, como um raio abre uma clareira em meio a uma floresta densa, o homem também desencadeia uma possibilidade de novas formações da vida. Alessandro Lázaro, boa noite a todos, interessantes pontos de vista, muito bons. Késia, oi, Liane, perfeito, Patrícia, os fenômenos das relações se repetem, mesmo em cenários diferentes. Alessandro, nós seres humanos temos a capacidade de nos adaptarmos a diferentes situações e desafios. Aprendemos, ressignificando e criando soluções para lidar com as situações que se apresentam diante de nós. Grande desafio, equilíbrio na vida e carreira, exigências do mercado de trabalho. Enfim, e assim nós vamos também compartilhando aqui as percepções do nosso público que nos acompanha neste momento. Então, diante desse cenário, trazido aqui com várias possibilidades, quais perspectivas, quais possibilidades? Frei Rubens. Então, nem só de problemas vive, né? A gente, de certa maneira, eu escutando cada uma, é fato que a gente está passando essa chamada segunda onda, está pior do que não passou a primeira, já veio uma avalanche, um tsunami. Mas, por exemplo, eu nomear algo que a Conferência dos Religiosos tem trabalhado bastante. Eu não estou ouvindo bem. Em todos os níveis. Parece importante falar de... Tá ok aí? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá tudo ok? Sim.
Eu mudei do celular para o computador porque estava mudo aqui. Tá. Então, a humanização da vida das pessoas significaria a dimensão do humus mesmo. Significa a questão da humildade. Porque lá no diagnóstico, o nível de arrogância, de prepotência, individualismo, hedonismo, que o outro também tem razão. A gente, quando fala de humanização, significaria retomar o nosso princípio, que é o humus, né? A Mãe Terra é essa que nos ensina, recebe, acolhe. Acho que o Ricardo vai dar de braçada nisso aí, né, Ricardo? Mas a etimologia da palavra quer nos ajudar. Humanizar significa voltar à nossa origem, a Mãe Terra, justamente para que nós compreendamos essa unidade de receber, processar e devolver com vida. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo, são os pilares das relações que eu trabalho lá no livro de fé, que é o respeito, saber respeitar, que implica em não violência. Dialogar significa em saber também escutar, o exercício da escuta, sem a prepotência e a arrogância de que só eu tenho razão. Terceiro, a dimensão do cultivo do sagrado, o respeito ao sagrado. É Deus que nos chama a liberdade de responder. Quarto, cumplicidade positiva, que significa a circularidade, em que a gente, principalmente diante de muita rivalidade, a gente vai dizer, não, somos todos irmãos, todas irmãs, né? Isso vai nos devolver para nós mesmos em relação à humildade, que é a humanização. Terceiro nível, o nível eclesial, o nosso querido Papa Francisco tem trabalhado muito a sinodalidade. Sinodalidade significa respeito e justamente essa questão de nos sentirmos pertencentes, identidade comum, onde nós somos parte de um todo. Nós não somos o todo, nós estamos ligados ao todo. E aí a gente tem muitos problemas que foram denunciados em cima, que tornam frágeis as instituições como o CNBB, enfim, várias instituições que, com a dimensão da sinodalidade, iriam ser fortificadas, porque isso nos traz identidade. Nós somos igreja, nós somos sociedade, nós somos humanidade, nós somos gente. Então, nos sentimos parte desse todo, nos ajuda a caminharmos juntos. Por fim, eu vou citar a Fratelli Tutti, que é uma encíclica do nosso querido Papa Francisco, lançou recentemente, em outubro do ano passado, 2020, justamente para acentuar isso. Somos todos irmãos e irmãs, não somente quem é do meu redil, quem é do meu agrado, quem me faz bem, ou quem me agrada, quem é do meu partido, quem comunga comigo da minha ideologia, não. Aquele e aquela que está além de fronteiras também é irmão, a minha irmã. Somos todos irmãos e irmãs. Fratelli Tutti. Então, eu vi que o tempo está rápido, então eu vou passar a palavra aí para a próxima contribuição. Nós lhe escutamos, Frei, um pouco intermitente. Depois podemos até retornar, de repente, no final, esses 4 pontos que você nos trouxe. Professor Ricardo. Vou voltar para o celular aqui. Bom, obrigado, irmã Zenilde. Assim, propostas, né, perspectivas que nós temos, que a gente desenvolve, pode continuar desenvolvendo, né? Eu vejo aqui no Unifateia diversos trabalhos realizados pelos cursos que procuram incluir essa visão ambiental na formação dos discentes, independente do curso que seja, né, de comunicação, design, o curso de arquitetura, administração, farmácia, enfermagem, pedagogia. Então, assim, a gente vê, né, o esforço, né, dos coordenadores e professores para colocar essa consciência,
né, biológica, e entender essas relações entre os indivíduos e entre eles e o ambiente. Também entendo que a gente precisa ampliar, né, esse protagonismo do jovem, desse estudante, na transformação, né, do mundo em que estamos. Né? E finalizando, assim, eu entendo que não adianta a gente aguardar, né, que algo bom aconteça, né, como Cortella mesmo coloca, né, a gente precisa esperar do verbo esperançar, né, de ir atrás, né, nós precisamos tomar uma atitude, né, sair da zona de conforto, procurar fazer com que, né, o algo bom aconteça. Né, e isso é bem marcante, né, nos olhos dos nossos alunos quando a gente discute com eles, né, temas assim, né, a vontade de mudar. Né, então, conseguir, né, compartilhar esse sentimento, eu acredito que seja o primeiro passo. Patrícia. Eu vejo assim a real percepção de que a gente, novamente, né, tem oportunidade de reconhecer muito as nossas vulnerabilidades, né, e poder unir forças para suplantá-las, né. Vamos ter mudanças duradouras de comportamento, né. Com certeza, aquela coisa de nós não nos enrijecermos, né? E estarmos abertos ao diálogo, abertos às novas necessidades, abertos a entender a possibilidade do outro e o que eu posso aprender com o outro também, a questão da empatia, né? Aquela palavra dita lá no início, né, irmã Zenilde, a tão falada resiliência. Agora acho que a gente deu um tempo de falar sobre resiliência, cansou, né? Mas é uma grande verdade, é a minha condição de poder me manter bem frente a situações difíceis, frente a situações que poderiam tirar o meu equilíbrio e a minha condição e a minha possibilidade de voltar mais forte. Então, isso é uma grande verdade, uma grande necessidade, né? A possibilidade de nós traçarmos compromissos. Qual o compromisso que eu tenho frente a tal questão, né? Qual é a minha parte dentro disso, né? O que passa por mim, né? Nós temos aí, e esse é o meu dia a dia, né? Um mundo competitivo na direção de resultados, né? Onde a gente precisa estar a todo momento atento ao que se faz e como se faz, né? Hoje a gente tem plataformas de gestão de desempenho, né? Online que nos permitem perceber e avaliar a nossa performance diariamente, conversas ágeis e on time, né, com as nossas lideranças, entre colegas, feedbacks entre colegas, feedbacks lineares, né, entre pares, quer dizer, de nós pensarmos em enriquecer essas condições, né, de deixar um pouco de lado a competitividade, né, que existe também e nunca vai deixar de existir, a sobrevivência, mas de entrar aí com algo mais construtivo, mais colaborativo, né, mais eu junto a minha força com a tua e a gente pode ter um resultado muito melhor, né, quer dizer, a minha doação ela promove o teu crescimento e o crescimento de todos nós no sentido geral, né? Eu aprendo, a sala de aula nos faz aprender muito, né? Eu tive anos aí de experiência, o quanto eu aprendi até mesmo sobre o conteúdo que eu tinha que ministrar, falando sobre ele e escutando os meus alunos. A capacidade de escuta, né? A condição de ouvir genuinamente com atenção, o interesse pela contribuição do outro que vai somar a minha contribuição e vai trazer um resultado muito melhor, né? Então, essa construção do nosso espaço de ação, né? Como é que nós estamos construindo o nosso espaço de ação no trabalho, né? Na vida religiosa, a minha colaboração com relação ao meio ambiente, com relação à minha saúde, à saúde do outro, né? A minha família, a minha vida pessoal. Como é que eu estou construindo um espaço seguro de ação? Como está sendo a minha contribuição dentro disso? Levando em conta, né, que nós estamos num momento
difícil por ser incerto, né, por ser ambíguo, e como é que a gente encontra uma condição de estabilidade emocional dentro disso. E eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, né, e a gente precisa tentar trilhar nesse sentido, né, eu acho que essa condição, né, de informalidade nas relações profissionais, né, a leveza que a gente está se permitindo ter em dizer eu não sei, eu vou ver, né, eu vou pensar sobre isso e falamos depois, né, isso reforça as relações de confiança, né, e isso reforça a nossa condição de entrega também, porque eu vou buscar a informação e vou trazer com mais propriedade, né? Então, confiar que isso também é possível, né? Então, eu acho que temos essa condição, né? Acho que a irmã Zenilde estava falando de um mindset ágil, né? A velocidade, ela também tem que estar presente, né? Em muitos momentos, a gente não pode deixar para amanhã, a gente precisa resolver hoje, encaminhar hoje, acompanhar os processos e as relações para não perder, muitas vezes, né, o controle ou poder gerenciar para que se atinja o melhor resultado possível, né? Então, eu acho que essa possibilidade, né, de equilibrar e de ter a consciência, né, de que buscar ferramentas e estratégias é possível, né, e eu sou muito da linha da gente pensar em como eu fiz e que resultado eu tive, e como eu posso vir a fazer para atingir outro resultado. Enquanto eu me comportar da mesma forma, eu vou atingir o mesmo resultado, né? Aquela coisa de eu espero um resultado diferente e sigo me comportando da mesma maneira, sigo agindo da mesma forma, não vou conseguir esse resultado. Então, acho que passa por aí, por uma bela oportunidade de autocrítica, de autoconhecimento e de empatia, né, e de colaboração com o outro. Nessa perspectiva, né, a gente percebe ali, por exemplo, quando o Frei Rubens traz essa questão da sinodalidade, do fazer conjunto, dessa dimensão da comunhão, que não é simplesmente, eu acho que isso é um processo de transformação profunda que precisa passar pelas nossas organizações. É como fazer esse movimento de construção colaborativa, de construção coletiva, de forma humanizada. E de forma humanizada aqui é de fato a gente repensar os nossos interesses, né? O porquê fazemos é de fato pelo humano ou é de fato, né? O que está em jogo? Porque se adoece, tem a dimensão da pessoa e tem também como que a gente lida com essas questões, organização que ajude ou favoreça, que ajude, ou que favoreça ou que desafie essa questão da humanização. Fico pensando que são desafios muito grandes, porque nós não podemos passar por esse tempo com o mesmo nível de consciência que nós tínhamos enquanto humanidade. O convite é de fato, um outro nível de consciência, que vai sim passar pelo nosso pensar, pelo nosso sentir, pelo nosso fazer. Mas a gente acha que tem uma chamada aqui, o que é a vida, o que são relações que de fato constroem a vida, que não são seletivas para uns ou para outros, não são serviços para uns ou para outros, mas que serão inclusivos. Nós precisamos, eu acho, percorrer um caminho da inclusão. Enquanto a gente exclui, enquanto a gente deixa alguém de lado, esse nosso sistema ele não pode estar correto, né? Frei, não sei se você quer retomar os seus pontos, porque ficou um pouco confuso no sentido do áudio. Bom, talvez eu retome e já faça as considerações, né? Não sei como é que está o tempo aí, como é que você está? Pode ser? Tá. Na perspectiva, eu disse que é importante, é necessário investir na humanização. Pessoas humanizadas na perspectiva da Mãe Terra, humus, que é humildade. Eu falei dos 4 pilares das relações saudáveis,
que é algo que eu trabalho no meu livro sobre família e fé. O respeito, o diálogo, o cultivo do sagrado e a cumplicidade positiva, que é a dimensão da circularidade. Isso gera saúde nas relações. No nível eclesial, eu falei muito da sinodalidade, que será inclusive um sínodo para 2022. Em outubro de 2022, o Papa vai promover um sínodo justamente que eu creio que vai ser assim especial para um mundo tão dividido, porque sinodalidade significa justamente essa dimensão de se sentir parte. E por fim eu falei da Fratelli Tutti, com uma encíclica que saiu no ano passado, onde diz que somos todos irmãos e irmãs, que não devo me sentir parte somente daquele que faz parte do meu feudo, do meu grupo, que faz o que eu quero, mas aquele além fronteira, aquele ou aquela que é diferente, também é meu irmão e minha irmã. Foram esses os pontos que eu tratei nas perspectivas. E as minhas considerações finais, primeiro, para que as relações estejam a serviço da vida, que é o apelo do tema, que a nível pessoal, eu vou provocar, como eu costumo fazer com os jovens, com a vida consagrada no processo de formação, 3 perguntas que geram projeto de vida. Por que eu existo? Que diferença eu faço no mundo? E que diferença eu quero fazer na vida das pessoas que passam? Que diferença que eu faço na vida das pessoas que passam por minha vida? A nível comunitário, buscar a humanização, o diálogo, a circularidade e a sinodalidade. E a máxima do Evangelho para a gente ir dormir inquietos e inquietas. O que gera saúde também psicológica. O que é a máxima do Evangelho também gera saúde psicológica. A vida só vale a pena quando doada. Quem quer gastar a sua vida consigo mesmo está fadado a morrer antes da hora. Meu fraterno abraço a todos e todas. Obrigado aí pela imensa contribuição. A irmã Zenilde pelo carinho, pelo convite. Professor Ricardo, prazer te conhecer. E a Patrícia, meu abraço. Estive aí recentemente em Porto Alegre. Estou vendo o caos, mas está pelo Brasil todo, tá? Um abração. Professor Ricardo. Bom, condições a serviço da vida, né? Para mim, como vemos nossa vida e nosso ambiente, né? Também deixo uma provocação a respeito daquela máxima entre o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Veja sempre ele como sempre cheio, totalmente cheio, né? Cheio de 2 elementos fundamentais à vida, cheio de água e cheio de ar, né? Metade água, metade ar, né? E você, né? Nós somos os responsáveis, né? Pela qualidade daquele ar e daquela água que nós vamos consumir, né? E nós não conseguimos fazer isso sozinhos, né? Não tem jeito de fazer isso sozinho. Nós precisamos dessa coletividade, dessas relações para conseguir esse copo sempre cheio, totalmente cheio, né, com água pura e ar puro, para que a gente possa desfrutar. Então, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de participar aqui dessa mesa, de compartilhar ideias, de aprender, né, com vocês esses novos olhares, nessa conexão que é fundamental para que essas mudanças aconteçam. Patrícia. Eu acho que pontos tão importantes já foram trazidos, né? Mas eu fecharia uma reflexão que eu gosto muito, que são alguns pilares imprescindíveis para as relações de confiança, né? Porque as relações de confiança, elas permeiam o nosso mundo, né? Então, eu trago assim a honestidade e a integridade, né? A coerência nas ações, né? A competência técnica, né? A nossa propriedade no que fazemos, né? No que falamos, né? A compaixão e a empatia,
né? Tem um autor que traz, né, que essa capacidade que é a empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro, formam uma base espiritual para que se estabeleça uma relação de confiança. E eu acho que o equilíbrio, né, tão falado na nossa noite, que compõe, né, a estrutura da nossa vida, ele é composto de relações de confiança para que a gente até se sinta bem e possa ir, né? Então, eu quero também agradecer, irmã Zenilde, a esse convite, o prazer de conhecer os colegas também. Fazia muito tempo que a gente não se via, né, irmã? Já estamos nos vendo mesmo aqui virtualmente, estava com saudade já, e é isso. Agradeço de coração essa oportunidade. Eu fico pensando aqui, apareceram vários lampejos durante essa noite de falas, tanto na perspectiva da ciência, né? Na perspectiva de fé, da ciência, tanto da psicologia quanto, enfim, da biologia, enfim, vieram vários lampejos nessa noite aqui para que pudéssemos começar esse diálogo e essa reflexão. Acho que são possibilidades. Nunca nós temos a pretensão de termos aqui ideias absolutas, afirmativas, mas a gente reflete e deixa isso ir reverberando depois nas nossas vidas, né? A gente, na medida que vai pensando, vai refletindo, vai compartilhando os saberes, também vão acontecendo as transformações em nós. E eu fico pensando que nós iniciamos lá falando dessa questão do tempo, né? O hoje, o amanhã é resultado do hoje, o hoje é resultado do ontem, e esse desafio que nós temos de habitar a nós mesmos em meio a tudo isso, em meio às exigências profissionais, em meio às exigências de respostas de sentido de vida, em meio como é que nós estamos meditando, como é que nós estamos percebendo quem passa ao nosso entorno, né? São vultos que passam ou são pessoas com nomes, com sobrenomes, eu vejo, eu te reconheço, você faz parte, né? E fico pensando nisso e que a gente precisa também se olhar com certa amorosidade, né? E olharmos para nós mesmos pensando que todas as pessoas que passam por nós ou situações que passam por nós são verdadeiros presentes. Nada está errado, está tudo certo. Mesmo aquelas pessoas que nos feriram e nos ferem muito. Nós não somos obrigados a conviver com essas pessoas, mas nós podemos reconhecer que a partir disso a gente também pode ter tido grandes melhorias. E perdoar e deixar partir e abençoar a todas essas pessoas, a todos esses fatos e essas situações, para que a gente possa habitar em nós, no hoje, e não ficarmos presos no ontem, naquilo que aconteceu. Também são bênçãos as pessoas que nos criaram possibilidades, que nos contribuíram com a nossa vida, agregaram os nossos conhecimentos e os nossos saberes. Agradecer, agradecer e agradecer. Tudo o que aconteceu foi na hora certa. Não tem o ser, para que a gente se livre do ser. Se fosse assim, se fosse diferente, quem sabe, eu me precipitei. Não, está tudo certo, está no nosso tempo. E está tudo certo como foi e como é. E um terceiro momento é essa questão de aceitar o que aconteceu do jeito que foi. O terceiro momento, o que começou, é o mais perfeito. É o melhor. Quarto momento, quando algo terminou, terminou. E deixar partir. Por exemplo, a infância terminou? Terminou. Deixa partir. A vida de adolescência terminou? Terminou. Deixa partir. De juventude? Deixa partir. Para que a gente consiga viver na fase de vida em que nós nos encontramos. Presentes no hoje, presentes na nossa alma. Então, termino por aqui e quem sabe a gente possa, o maior presente que a gente possa deixar para as pessoas que estão conosco é permitir que elas sejam quem são. Aos pais, aos seus filhos.
O maior presente que possa ser dado aos filhos é permitir que eles sejam aquilo que eles são. Aos que trabalham conosco, aos que convivem conosco, permitir que as pessoas sejam quem são e acolhê-las como são. Com paz no coração, vá em paz, faça em paz, seja o que é em paz. E a vocês que nos proporcionaram essa conversa, eu sou muito agradecida. Eu tenho certeza que esse espaço não foi organizado por nós ou apenas pela nossa vontade, mas que se organizou esse tempo aqui com essas pessoas, desses lugares, e que disseram sim neste mesmo momento, tão dispostos a compartilhar. Eu não sei se sabemos se temos plena consciência dessa grandiosidade. Esse tempo não foi organizado aqui, foi organizado muito antes, por uma outra sabedoria que de repente não é a nossa humana. Gratidão, Frei Rubens, gratidão, professor Ricardo, gratidão, Patrícia. Foi muito bom poder ter estado com vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam e que deixaram os seus recados aqui. Grande desafio, diz a Eliane, grande desafio, equilíbrio na vida e carreira, X, exigências do mercado de trabalho. Procurar soluções não precisa ser algo pesado, pode sim ser algo leve e divertido, diz o Alessandro. Leveza, fluidez, equilíbrio e saúde. Aprendizado sempre. A pandemia acelerou tudo. Autoconhecimento é a chave da mudança. Excelente aprendizado. Como eu posso pensar diferente em equilíbrio com a ecologia e diversidade? O aprendizado é constante na nossa vida. O arriscar e sair da zona de conforto é necessário. Gratidão a vocês pela rica partilha de saberes, questionamentos, possibilidades. É possível, tudo está conectado, a vida como um todo e em tudo, diz a irmã Elza, lá da minha comunidade. Abraço, irmã. Estou ligada na live. Excelente live, momentos fortes para a vida. Gratidão, irmã Zenilde, por proporcionar essas reflexões, ao professor Ricardo, à Patrícia, ao Frei Rubens, quanta contribuição nesses tempos que estamos vivendo. Gratidão a cada um. Volta outro dia, Frei. Olha, Frei, não sou eu que estou dizendo, é o povo. Parabéns a todos pelo tema tratado. Boa noite a todos, agradeço e sou grato ao tempo de vocês. Abraço, irmã Rosalina, aqui estamos trocando conversa aqui na live. Então, gratidão a todos, boa noite. E na próxima semana, a nossa live será sobre conexões de fé com Dom Leomar Brustolin, um grande percussor desse temática no Brasil, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, doutor Amadeu, que fala da medicina integrativa, e Sabrina Tomasi, também de Porto Alegre, que vai estar nos acompanhando. Gratidão, gente.